quem diria? A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estava perdido e nos encontraste. Oh Deus de maravilha, oh Pai da eternidade, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder te buscar, de poder ouvir a tua palavra, aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Oh Pai querido, Deus de poder, aqui estamos nós e nos apresentamos diante de ti, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nos prostramos diante da tua verdade e queremos cada vez mais compreender e viver o teu reino, e que tudo seja para a tua honra e tua glória. Que o teu Espírito Santo nos console, nos oriente. É a aliança que o Senhor tem com cada um que aceitou o teu Filho Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Sim, Pai querido, Deus de poder, estamos aqui, Senhor, para que o nosso coração seja, ó Deus de poder, disposto e colocado diante da tua presença, para que ele seja consolado, orientado, para que haja um quebrantamento, um arrependimento. O Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou para se tornarmos escolhidos como trabalhadores da tua seara. Possamos ser dignos de sermos embaixadores do teu reino, obreiros da tua obra, Senhor, ceifeiros do teu plantio, porque amaste o mundo de tal maneira, entregaste o teu único Filho, para que todo aquele que nele crê entregue a vida, se converta, se arrependa dos teus maus caminhos, confesse os seus pecados e os abandone, não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo está no teu Filho, e por isso que te glorificamos e te exaltamos nesta manhã de domingo, e que tudo seja para a tua honra, tua glória, teu louvor e tua adoração. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Bom dia, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pode se assentar. Shalom, amada igreja. Por favor, tenha liberdade de ir para o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Deus é bom demais. Sexta-feira ele falou conosco justamente sobre colheita. Ele nos chamou, nos resgatou do mundo para fazer a colheita do reino dele. Ele já plantou o reino dele. Agora eu e você temos que anunciar esse reino. Está lembrado daquela passagem que Jesus Cristo diz aos seus discípulos? Eu enviarei vocês de 2 em 2, não leve nada, mais nada, nenhuma capa a mais, não leve mantimento, não leve nada, nenhuma sandália a mais, nada. A cidade e a casa que vocês pararem, por onde vocês forem, vocês declaram a paz, e aqueles que aceitarem a paz, receberem a paz, ali vocês fiquem até vocês irem embora daquela localidade, porque o obreiro é digno do seu salário, o obreiro é digno do seu alimento. Vocês terão autoridade e poder no meu nome, disse Jesus Cristo, para curar, para sarar, para libertar, para expulsar demônios.
os sinais do reino de Deus acompanharão vocês. O que é isso? Obreiros na colheita. O que a gente está fazendo para viver esse tempo? O que a igreja está fazendo, igreja? O que a igreja está fazendo? Eu pergunto. O que tinha que ser feito já foi feito. O Pai já amou a humanidade. O Pai já entregou o Filho já veio. O Filho já padeceu e morreu em uma cruz pelos nossos pecados. O Filho experimentou a morte, o inferno. O Filho ao terceiro dia ressuscitou. O Filho voltou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, está sentado no trono da tua glória. E o Filho antes de ir disse, eu não vos deixarei órfão. Rogarei, ou seja, pedirei. Advogarei ao Pai por vocês. E Ele vos enviará um Consolador. O Espírito Santo da verdade, o próprio Espírito do Senhor, o próprio Espírito do Pai, lhe será enviado, o mesmo Espírito que hoje habita em mim, disse Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo que foi repousado sobre ele, que o conduziu, que o direcionou, que fez a ele ser o semeador do reino. Eu e você fomos chamados para fazer a colheita do reino, e a colheita do reino é almas, são vidas. Está na hora de anunciarmos, de ir por onde formos e falarmos deste reino, e vivermos este reino. Por um simples detalhe, e você vai entender o porquê dessa primeira fala. Porque no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo pela primeira vez se apresenta a Jerusalém como Messias, como o escolhido, como o Salvador, como o Rei dos Reis, como Filho do Homem, como Messias prometido. E esse capítulo de Mateus fala justamente da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Você não precisa ir lá não, mas eu vou, para você entender, e diz o seguinte: alegre-se muito, ó filha de Sião, grite de felicidade, Jerusalém, vejam todos, o Rei está chegando. Se Zacarias anunciou que o Rei está chegando, é porque o reino já foi estabelecido. Eu tenho que me tornar servo desse reino. Eu tenho que me tornar embaixador desse reino. Ele é o justo, o vencedor, o humilde, e vem montado no jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta. Ele é justo, ele é vencedor, ele é humilde. E foi isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vá lá, e pegue o jumentinho. Naquela vila, perto de Jerusalém, em Betfagé, porque o rei tem que vir montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos foram lá e trouxeram esse jumentinho. E a Escritura Sagrada diz no versículo 8 de Mateus capítulo 21. Uma grande multidão estendeu seus mantos ao longo da estrada à frente dele. E outros
cortavam ramos das árvores e espalhavam no chão. Então o povo ia diante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana, salve o filho de Davi. Louvem aquele que vem em nome de quem? Do Senhor. Hosana nas alturas, salve nas alturas. Toda a cidade de Jerusalém ficou agitada quando ele o quê? Entrou. Quem é este? Perguntavam. E o povo respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. É o Messias, é o profeta de Nazaré, da Galileia. Esse é o profeta, esse é o escolhido, este é o chamado, este é o Messias. Mas por que Jesus Cristo era conhecido como profeta? É simples. É simples. Porque todo profeta anuncia o reino de Deus. Declara o reino de Deus e apresenta sinais e maravilhas. Todo profeta, a palavra dele se cumpre. Então, quando Jesus se apresenta a Jerusalém, a multidão declarava: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. Louvem aquele que vem em nome de quem? Do Senhor. Em nome de Deus. Então tudo já aconteceu, amada igreja. E Jesus era conhecido como profeta, porque se a gente voltar para o capítulo de número 20, no versículo 29, diz o seguinte: quando Jesus e os discípulos deixavam a cidade de Jericó, foram seguidos por uma grande o quê? Multidão. 2 cegos estavam sentados à beira da onde? Da estrada. E quando ouviram que Jesus vinha por aquele caminho, começaram o quê? A gritar: Senhor, filho de quem? Tenha misericórdia de nós. Senhor, filho de quem? De Davi. Tenha misericórdia de nós. Salve o filho de quem? De Davi. Mais uma vez, Deus nos deixa muito claro que tudo que saiu da boca dele se cumprirá. A vida eterna para aqueles que entregaram a vida para Cristo Jesus, porque não tem outro caminho, não tem outra direção. Não adianta eu e você ficar tateando para lá e para cá, que não existe. Vida eterna só em Jesus Cristo. Foi o próprio Pai que declarou. Então Mateus traz um relato muito claro. Chamavam ele de filho de Davi porque havia uma promessa de um reino eterno. As palavras de Deus se cumprirão, igreja. Como ele disse que a salvação está em Cristo Jesus, a condenação está longe dele. Aquele que negar Jesus Cristo será negado diante do Pai. Como a vida está em Cristo, a morte está para aqueles que não estão nele. E o Pai disse que haverá um dia de julgamento. Haverá, igreja. Jesus Cristo virá. Entenda isso. Porque ele disse que viria buscar o quê? A igreja. Viria buscar quem? Os seus escolhidos. Então, não pense que isso não acontecerá. Porque acontecerá. E para todo aquele que um dia teve fôlego de vida aqui nessa terra.
E aí as Escrituras continuam dizendo, no versículo 32, quando Jesus chegou ao lugar onde estavam quem? Aqueles 2 cegos. Parou na estrada e perguntou-lhe, o que vocês querem que eu o quê? Lhes faça. Senhor, disseram eles, queremos o quê? Enxergar. Jesus encheu-se de compaixão por eles e tocou o quê? Os seus olhos. Imediatamente eles puderam o quê? Enxergar. E o quê? E o seguiram. Foram curados e continuaram caminhando e seguindo quem? Jesus Cristo. E por que que eles foram curados? Porque eles quiseram. Porque eles buscaram na fonte da água da vida. Eles não foram resolver o problema deles em outro lugar. Eles clamaram por Jesus Cristo. E por esses sinais, e por essas multidões, e por tudo que Jesus Cristo estava fazendo, ele era considerado o quê? Profeta. Porque a promessa de Deus era de cura. A promessa de Deus era de milagre. A promessa de Deus era de restauração. Ou não? Curaria ou não curaria? Restauraria ou não restauraria? Teria ou não teria mudança? Haveria ou não haveria restauração e milagre? Isso estava acontecendo. Então, amada igreja, se eu quero uma direção para a minha vida, como esses 2 cegos, eu tenho que correr para Cristo Jesus. Se eu quero um milagre para a minha vida, se eu quero uma mudança de vida, eu tenho que correr para Jesus Cristo. Eu tenho que clamar por Ele. Eu tenho que entregar a minha vida a Ele e segui-lo. Quando os cegos receberam o seu milagre, o que eles fizeram? Seguiram Jesus. Quando o gadareno foi liberto daquela legião, o que eles fizeram? Seguiram Jesus. Entenda isso. Sigam Ele. Sigam Ele. Por isso que aquela multidão clamava e dizia, salve ao Filho de Davi. Vamos louvá-lo, Jesus Cristo, porque Ele veio no nome de quem? Do Senhor. Porque Ele veio no nome do Senhor. E quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, e a multidão declara, aquelas pessoas que estavam lá, quando Jerusalém pergunta, quem é esse? E elas dizem, é o profeta, é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A Escritura Sagrada diz, no versículo 12 em diante, Jesus entrou no templo, expulsou os negociantes, derrubou as barracas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam quê? Pombas. As Escrituras diziam, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração, declarou ele, mas vocês a transformaram num covil o quê? De ladrões. Enquanto isso, os cegos e aleijados vinham a ele e eram curados ali aonde? No templo. Enquanto isso, os cegos e os aleijados vinham a ele e eram curados ali aonde, igreja? No templo. Mas quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram os maravilhosos milagres que Jesus fazia, e ouviram até as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, salve ao filho de Davi, ficaram perturbados e revoltados, e perguntaram a ele,
Está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Sim, respondeu Jesus. Vocês nunca leram? Os lábios das crianças e até os recém-nascidos o louvarão. Glória a Deus por isso. E para nós irmos para a parte final da palavra de hoje. Quando Jesus Cristo entra em Jerusalém e é aclamado como filho de Davi, o Rei eterno, que reinaria, o Messias, o profeta, o Salvador. A primeira coisa que ele faz é visitar o templo, para ver o estado do templo. E o estado do templo estava péssimo, doente, infelizmente sujo. E os princípios de Deus já não fazia parte da vida diária do templo. Os que ali estavam não estavam preocupados com o reino. E eles estavam preocupados com a sua situação pessoal e particular. Eles estavam preocupados em levar vantagem. Em alcançar recompensas. Em desfrutar daquilo que o templo podia oferecer para eles. E Jesus pega toda a ferramenta que eles usavam. Aleluia. Para ver benefícios próprios. Para vontades próprias. E lança fora do templo. Jesus pega a sujeira que estava no templo e limpa o templo. Aqui é casa de oração, disse Jesus Cristo. Aqui é lugar de buscar a face de Deus e se arrepender. Aqui é lugar de confessar os pecados e buscar a orientação de Deus. Aqui é lugar de se humilhar e ter o coração quebrantado para ser consolado e orientado. Aqui não é lugar de negócio. Aqui não é lugar de recompensa. Aqui não é lugar de benefício próprio. Aqui não é lugar de levar vantagens. Vocês a transformaram elas. Em suas belas vontades e prazeres. Vocês transformaram a casa de oração do meu pai em um covil de ladrões. É um tirando vantagem do outro. É um roubando o outro. É um usando o outro para o benefício próprio. E aqui eu quero trazer uma frase de João Batista. Raça de víboras, até quando fugirão da vinda futura? João Batista estava anunciando até quando? Negarão o Salvador. Até quando vão continuar praticando e tendo práticas errôneas e mentirosas, que caluniam, que defamam, que mancham o que pertence a Deus?
o que pertence ao Pai. E aqui tem um recado para nós. Ele está dizendo para mim e para você: não use sua posição para benefício. Não use ferramentas no templo que não agrada o Senhor. Não se apodera daquilo que não é seu. Não se aproprie daquilo que não lhe pertence. Isso é recado para mim e para você. Joga fora aquilo que está manchando a tua vida no templo. Joga fora, arranca da tua vida aquilo que está impedindo você de vir na casa de oração e fazer dela casa de oração. Elimine da tua vida aquilo que tem como prática diária e faz do que as pessoas lá fora olhem para a casa de oração e vejam ela covil de ladrões. Isso é recado para mim e para você. Ele está dizendo: não se aproprie da minha igreja, cele da minha igreja. Não queira benefício da minha igreja, sirva a minha igreja. Não use o meu reino. E o que o meu reino garante. Para sua concupiscência natural. Igreja é igreja. Não é lugar de posição, de status, de assentos especiais. Não é lugar de se apropriar de nada. Igreja é lugar de oração. Igreja é lugar daquilo que foi anunciado aqui no versículo 14. De libertar os oprimidos, de curar os cegos, os aleijados, de resgatar a alma do inferno. A recompensa já foi dada. Aqueles estavam preocupados naquilo que o tempo podia dar a eles como recompensa. A recompensa para mim e para você já foi dada. Resgatada do inferno. Resgatada da morte eterna. E a oportunidade em Cristo Jesus de escrever o nome no livro da vida. Essa é a maior recompensa, amada igreja. O resto é história. Jesus Cristo disse para aqueles que buscavam benefícios próprios para si: Deus não aceita um coração barganhoso.
Deus não aceita um coração de interesse próprio. Jesus Cristo deu o recado. Enquanto vocês fazem esse lugar de negócios próprios, de vantagens próprias, de benefícios próprios, sujando, manchando, eu vou mostrar para vocês o que realmente é esse lugar. Casa de oração. Lugar de cura, de milagres, de restauração. Lugar aonde você se prepara para ir no mundo e colher as almas perdidas para o reino do Pai. Porque as crianças também louvam. Enquanto vocês estão preocupados com o dia de amanhã, dos lábios das crianças sai o meu louvor. Igreja. Algo muito nítido consolou o meu coração. O problema daquele jovem rico era que tudo que ele fazia para Deus era para recompensa. Tudo que ele fez, honrar pai e mãe, não permitir faltar os mantimentos na casa de oração, dizimar e ofertar, não matar, não roubar, não adulterar. Ele diz, desde a minha mocidade eu faço tudo isso. E fez tudo isso por recompensa. E eu vou te mostrar o porquê que ele fez tudo isso por recompensa. Ele fez tudo isso por recompensa porque quando Jesus Cristo disse para ele, chegou a hora, jovem, de você se tornar e ter a oportunidade de ter o nome escrito no livro da vida. Você não está me perguntando o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer para ser salvo? Deixa eu te dar a dica. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Quando Jesus Cristo disse para ele, quer ser meu discípulo? Eu estou dizendo aqui, como ele disse para os seus seguidores e seus discípulos, abandone, negue-se a si mesmo, pegue o que? A sua cruz e siga-me. Quando Jesus Cristo diz, reina a renúncia, vida eterna é perder a própria vida para poder tê-la de volta. Aquele jovem se entristeceu e abandonou Jesus. Porque quando Jesus Cristo fala para ele, beba o teu cálice, ele fugiu do cálice dele. Se Jesus Cristo chegar para mim e para você hoje, e fazer como ele fez com aquele jovem rico, qual será a nossa reação? Se a gente está fazendo tudo por recompensa, como essas pessoas faziam naquele dia, naquele templo em Jerusalém, a hora que Jesus Cristo apertar mesmo, nós vamos sair fugindo, correndo. Vamos fazer igual ele, quando ele ensinou em João 6, que ele era o pão vivo que desceu do céu. Muitos que estavam acompanhando Jesus Cristo dizem, esse discurso é duro demais, e abandonaram Jesus Cristo.
E aí Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz: e vocês vão acompanhar a multidão? Vão com elas? E Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Aquele jovem rico queria saber o que ele tinha que fazer para ter vida eterna. E a palavra que saiu da boca de Jesus Cristo era para dar vida eterna. Não foi isso que ele pediu? Mas ele estava convivendo e seguindo o reino por recompensa, por benefícios, por interesses. Quando ele ouviu a palavra para trazer vida eterna para ele, a Escritura Sagrada diz que ele endureceu o quê? O coração. Ele se entristeceu com Jesus Cristo. E foi o quê? Embora. Para nós encerrarmos, entenda algo muito claro. Se não abandonarmos aquilo que nos impede de realmente vivermos em uma casa de oração, nós vamos nos perder. Se estamos no reino por interesse, por benefícios, por recompensa, nós vamos nos perder. Porque haverá questionamentos, indagações. Os 2 cegos só foram curados porque Jesus Cristo perguntou: o que é que vocês querem? E eles falaram. E Jesus Cristo respondeu para eles. Jesus Cristo deixou muito claro quando tocou nos olhos deles. E houve cura. Se eu e você queremos vida eterna, temos que entender que é Jesus Cristo que nos orienta para termos a vida eterna. Se Ele disser para mim e para você: abandone isso, tem que abandonar. Se Ele disser para mim e para você: não faça mais isso, não tem que fazer. Se Ele disser para mim e para você: beba do teu cálice, temos que beber. Cumprir é uma coisa, viver é outra. Coloque-se de pé para nós orarmos. Porque Ele já foi anunciado como Rei eterno, o Filho de Davi. Ele já foi anunciado como Messias, como profeta, como Salvador. E hoje Ele diz, através desse texto bíblico, pelo Espírito Santo dele, Ele diz: limpe a sua vida. Arranque o que não provém, o que impede você de alcançar a vida eterna. Você está em uma casa de oração. E casa de oração é lugar de orar, de buscar a face e de aceitar a instrução, a correção e o castigo. Porque Ele mesmo diz que quem Ele ama, castiga e corrige. Por causa de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E Ele diz: olha, por ser meu filho, ser minha filha, eu vou corrigir, eu vou castigar.
aparentemente a correção não se alegrará, não trará alegria ao teu coração, mas se ela for aceita, dará fruto. Dará fruto. Então, amada igreja, expulsa tudo que impede. Derruba tudo que atrapalha. Faz uma limpeza geral. Faz uma limpeza geral. A recompensa já foi anunciada e dada. Nos resgatou da morte eterna. E a morte eterna só é eliminada em Cristo Jesus. Então, hosana ao Filho de Davi. Louve o nome de Jesus Cristo, aquele que vem no nome do Senhor. Agradeça a Deus. Exalte o trono da glória, os céus, porque estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos mortos e nos deu a oportunidade de termos vida. Louve, limpa, tira, arranca, não importa o que seja, não permita mais viver e conviver com a sua vida, com a minha vida. Temos que limpar, temos que arrancar. Você sabe como está a tua vida. E eu sei como está a minha vida. Nós sabemos o que está errado e não agrada a Deus. Nós sabemos o que temos feito que tem trazido tristeza e sujado a casa de oração. Jesus deixou muito claro que a nossa recompensa é celestial. Já temos ela. Pare de buscar recompensas. Deus já deu. Viva para poder desfrutar dela. Tenha práticas, vamos ter práticas na nossa vida para poder desfrutar dela. Vá colher. Vá colher. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Vá colher. Vá colher. Por favor, vá colher. Os campos já estão maduros aí, ó. Dentro da tua casa tem uma colheita. Lá dentro da tua casa tem uma alma precisando ser resgatada. Vai colher. Você tem amigos e amigas que precisam conhecer. Conhecer esse reino. Conhecer esse filho de Davi.
conhecer esse profeta, não é te conhecer, é conhecer o seu profeta, o seu Senhor. Eles não precisam me conhecer, eles têm que conhecer a Cristo Jesus. Anuncie Ele. Você toma café com pessoas que não têm Cristo, que está indo para a morte, porque não entregou a vida a Cristo, não confessou os seus pecados, não abandonou eles. Do que adianta eu ser igual o jovem rico? Do que adianta eu ter práticas que, entre aspas, parece? Que está dando vida para mim? O grande problema é se Jesus Cristo realmente nos chamar para a responsabilidade, nós vamos abandonar? Ou nós vamos cumprir, colocar em prática o que Ele pediu? O jovem rico foi vender tudo que tinha. Isso mesmo. Porque entenda, igreja, para que eu tenha a vida eterna, eu tenho que eliminar da minha vida o que me atrapalha a ter a vida eterna. Pedro, André, Tiago e João tiveram ou não tiveram que abandonar aquilo que podia atrapalhá-los de ter vida eterna? Tiveram ou não tiveram, igreja? Mateus teve ou não teve? Mateus não teve que deixar de ser cobrador de impostos, coletor do Império Romano? Teve ou não teve, igreja? Aquilo trazia ou não trazia benefício para a vida dele, igreja? Entenda isso. Tem que ser eliminado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você e eu consertarmos algo, o que é preciso? Algo superficial? Ou arrancar toda aquela parte estragada e fazer de novo? Quando bate um carro, é só ir lá pegar um martelo e vir e colocar no lugar? Eu tenho que reconstruir toda aquela peça. Então, igreja, será que estaremos preparados? Para quando ele chegar a mim e dizer, está faltando algo para ser perfeito. Eu vou obedecer a palavra dele? Ou eu vou entristecer e ir embora? Sabe, é igual aquele vício escondido. É igual aquela mentira escondida. Ou inofensiva, né?
o vício escondido e a mentira inofensiva. Entre aspas. Porque toda mentira é de quem? Quem é o pai da mentira? Então, se eu contei uma mentira, quem usou meus lábios? Quem se tornou meu pai? Ou eu elimino a mentira da minha vida, ou eu vou continuar sujando a casa de oração. Ou eu vou continuar usando os benefícios do reino. Ou eu vou continuar adorando o meu Deus em vão, usando o nome dele em vão. É igual alguém que se prostitui. O abandona. A oportunidade de vida eterna se perde. É igual alguém que rouba. Ou para de roubar. É aquela historinha, né? É meu também, eu posso pegar. Não é não. Não é seu não. Ou para de roubar. Ou perderá a oportunidade da vida eterna. Jesus Cristo disse para aquele jovem: acaba com isso. Elimina o que impede você de ter a vida eterna. Você está no caminho certo. Porém, não alcançou. Já parou para analisar isso? Está no caminho certo e não alcançar? Aí eu lembro daquela passagem: Senhor, expulsamos demônios no teu nome, anunciamos o teu reino, falamos em novas línguas. Eu não vos conheço. Estava no caminho certo, mas não entrou. Entendeu? Ou não? Não adianta só estar no caminho certo. Tem que entrar. E para entrar, tem que obedecer. A perfeição do jovem rico, que Jesus Cristo disse para ser perfeito. Em outro evangelho diz que Jesus Cristo teve compaixão dele. Aquela perfeição é muito clara. Se você me obedecer, você será a minha imagem e semelhança. Se você me obedecer, cumprir esta palavra, eu, Pai, seremos um só em ti. Se você me obedecer, o teu corpo será templo do meu Santo Espírito. Se você me obedecer, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Como fez aquela mulher samaritana. Jesus Cristo disse para ela: para ser perfeita, filha, para de bagunça na tua vida. O que está agora não é teu esposo. Já tiveste 5, mas o que você está agora não é seu esposo. Ou seja, dá um jeito, limpa a casa, dá um jeito. Não pode continuar como está.
Tem que eliminar isso da tua vida, filha. E porque obedeceu, uma cidade, os homens daquela cidade entregaram e queriam conhecer Jesus Cristo, e entregaram a vida para Jesus Cristo, porque aquela mulher obedeceu. Entendeu? Sabe aquele esposo que você rejeitou, o seu quinto? Vai ter que voltar para ele. Foi o que Jesus disse para ele. Aquele que você não suporta mais. Entendeu? Mulher samaritana vai ter que voltar. Vai ter que restaurar essa casa aí, vai ter que se virar. Foi você que rejeitou ele. Ele não te rejeitou. Por que que ele não rejeitou ela? É simples. Porque ela não tinha carta de divórcio. É simples, é fato. Ou não? Ou não? Porque se ela tivesse a carta de divórcio, ela estaria no seu cesto. Que coisa, né? Por isso que Jesus Cristo disse para ela: este que você está agora não é seu marido. Foi você que abandonou a sua casa, mulher. Foi você que rejeitou o seu esposo, mulher. Volta. Organize essa sua casa. Aí sabe o que aquela mulher teve que fazer? Se ela quisesse vida eterna, se ela quisesse limpar, e viver na casa de oração, ela ia ter que aceitar a instrução de Jesus Cristo e colocar em prática. Aceitar a cura e colocar em prática. Vamos orar.